aqui agora, já no circuito, Adriano Bandeira. Ele preside a Confederação Nacional de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol. Vai conversar comigo no jornalismo Que Informa, porque há convocação para os policiais civis de todo o país, convocação para o ato a favor da derrubada dos vetos presidenciais à Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, a Lei 14.735 de 2023. Inicialmente, Adriano, satisfação ouvi-lo aqui na Liberdade de Sergipe. É uma honra tê-lo aqui na nossa programação e também na tela da TVC. Tudo bem com o senhor? Boa quarta-feira. Tudo bem, Raimundo Moraes. Desejar a todos os ouvintes um excelente dia. Você está me ouvindo bem, Raimundo? Perfeito, som de qualidade, viu, meu caro? Então, é justamente isso. Nós aprovamos recentemente, no dia 23 de novembro de 2023, a Lei 14.735, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. É uma certidão de nascimento das polícias civis que tramita no Congresso Nacional há 17 anos, desde 2007, que o projeto de lei tem sido discutido por senadores, deputados federais, inclusive pelo governo federal, que encaminhou através do ex-ministro Tasso Genro, né, que era ministro da Justiça na época do presidente Lula, lá atrás, quando perceberam que eles precisavam cumprir o mandamento da Constituição Federal, que determina que as polícias, o Ministério Público, o Judiciário, precisa se organizar através de uma lei orgânica nacional que defina garantias, direitos, organização, padronização, e com isso quem ganha é o Brasil, né? E nesse momento a gente percebe de uma reconstrução democrática e a Polícia Civil e o Congresso Nacional perceberam que era necessário avançar nesse tema para a gente alcançar um Brasil mais seguro, mais justo para todos nós. Então, eu fui eleito à presidência da Cobrapol em 2022 e em menos de um ano e meio a gente conseguiu dialogar no Congresso Nacional com 81 senadores, com 413 deputados federais, com o Ministério da Justiça, através do ex-ministro Fábio Dino. Também teve uma participação de outros ministros, como Márcio Macedo, Paulo Pimenta, o ministro Padilha. Abraçamos essa causa com prioridade. Discutimos com a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, entidades do terceiro setor, e conseguimos aprovar na Lei 14.735, 23 de novembro de 2023. No entanto, nós fomos surpreendidos nas 48 horas antes da sanção presidencial, porque toda lei ela tem um processo legislativo, depois passa para uma sanção presidencial, e essa sanção presidencial normalmente vem com alguns vetos ou excepcionada na sua totalidade. E na nossa lei vieram 38 itens vetados. Olha que nós conseguimos aprovar por unanimidade a nossa lei orgânica na Câmara Federal e no Senado Federal. Isso depois de uma discussão homérica, né? 17 textos, Roberto, foram alterados para votação no plenário. Durante o plenário, 17 textos foram alterados naquele momento, né? O governo federal apertava aqui, o Congresso pensava de outra forma, então a gente transigiu 17 vezes, mas conseguimos aprovar o texto por unanimidade
na Câmara e depois no Senado. E tivemos como relator, inclusive, no Senado Federal, 2 delegados. Um é o Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e outro é Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que fizeram um diálogo bem propositivo com essas entidades e aprovamos por unanimidade. Agora, a gente está em um novo momento. Por isso que nós fizemos essa grande mobilização, essa grande convocação, né, para o próximo dia 28 de maio, convocando todos os policiais civis, as grandes lideranças sindicais do país, os deputados e senadores ligados à segurança pública, para que juntos a gente trabalhe para a derrubada do veto. Aí, Roberto, ontem nós fomos chamados pelo líder do governo no Senado Federal, que é o senador Ronaldo, né, e um dos integrantes também do governo federal, e na presença do senador Alessandro Vieira, Fabiano Contarato, outras autoridades em Brasília, para a gente dialogar sobre determinados pontos. Lamentavelmente, dos 38 itens vetados, o governo federal está demonstrando uma sensibilidade mínima para derrubar, junto com as entidades, apenas 3 itens. A gente entende que item como previdência é caro para a Cobrapol, o item da liberdade sindical também é caro pelas lideranças sindicais. Nós não entendemos como esse item, o item da liberdade sindical e direitos sociais, foram retirados de uma lei orgânica em um governo que se intitula progressista e um governo que quis defender o trabalhador. Me parece que para defender o trabalhador policial não está tendo a mesma sensibilidade. Perfeito. É por isso que nós estamos convocando todos os policiais civis, lideranças, para o próximo dia 28 de maio. Juntos, a gente faça um trabalho lá no Congresso Nacional e busca a derrubada de todos os grupos. Perfeito, essa introdução feita pelo Adriano Bandeira, contextualizando essa lei orgânica, essa votação em um passado recente, a sanção presidencial e 37 artigos que retiraram direitos fundamentais da categoria. Para o dia 28, há uma expectativa da votação. Vale ressaltar que o tema retorna ao Congresso após ter sua votação adiada por 2 vezes. Há um processo em negociação, na tratativa, evidentemente, de acentuar, de apontar, e aí as 2 casas definirem esses vetos ou não. Há esse trabalho como confederação, meu caro Adriano. Sim, não tenha dúvida que a experiência que nós adquirimos aqui em Sergipe, quando fomos presidentes de sindicatos policiais civis, e tivemos também a oportunidade de ser a liderança que reunimos numa mesma mesa, de forma horizontal, de forma respeitosa, os delegados de polícia com os agentes de escrivão de polícia, os soldados de polícia com os coronéis de polícia, e lá nós conseguimos, de forma respeitosa, com muito diálogo, imprimir uma luta em Sergipe que resultou no retorno do adicional de periculosidade, que inclusive é um dos itens possíveis agora com a Lei Orgânica Nacional, já que nós garantimos o artigo que diz que todos os direitos sociais previstos na Constituição Federal poderá ser regulamentado no Estado, ou seja, a gente levou para Brasília algo que a gente saiu aqui do Estado de Sergipe, mas essa capacidade de dialogar com todos, nós levamos para Brasília, então nós estamos irmanados. Nós não temos interesse dos delegados, interesse dos policiais da base, e nem os interesses da sociedade. A gente juntou esse tripé, né? O que é que a lei orgânica pode proporcionar para o cidadão que procura uma delegacia? Primeiro, a padronização. O cidadão precisa chegar numa delegacia em Sergipe e pode chegar numa delegacia no Amazonas, eu estou indo para lá daqui a pouco, pegando um voo para o Amazonas,
mas pode chegar em Pernambuco, onde nós fomos responsáveis por diminuir a tensão entre o governo e o sindicato local numa possível greve durante o carnaval. Sim. Mas o cidadão que procura essas unidades policiais precisa entender quem é o profissional que lhe atende e quem é o profissional que vai dar resposta à sua demanda. Chega de burocracia, chega do cidadão procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e pegar um papel e jogar no armário. Precisa dar clareza à sociedade brasileira, e é isso que pretende a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. É por isso que hoje eu fiz um vídeo para a liderança que estão revoltadas, indignadas com essa possibilidade de ganharmos 3 vetos apenas no dia 28, mas eu, como liderança nacional, sergipano nordestino que estou, não desisto de luta. Mais uma vez, chamei todos os presidentes, vamos para Brasília, vamos em busca de derrubar mais vetos. Agora, é preciso que a gente entenda, em Brasília, a luta para alcançar o possível é diária. Então, o governo federal vai usar a estratégia, não mais de adiar. Ele já adiou 2 vezes a votação. E a gente tinha apoio necessário na Câmara e no Senado para derrubar todos os vetos. Então, a estratégia do governo agora consensuou 3 itens do veto. Então, vamos votar para votar apenas esses 3 itens e vamos avançar na negociação. Claro, Roberto, para quem tem o mínimo de experiência de negociação com o governo, sabe que cada etapa, cada prorrogação, a gente vai perdendo um pouco de força, porque você imagina que aqui na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal de Aracaju, nós temos 21 e 24, né? Vai ter 26 agora a Câmara, vereadores, por exemplo, para dialogar sobre determinado projeto. Lá nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. Então, eles sabem da nossa dificuldade de dialogar com todos sobre determinados temas, já que o governo diz, olha, isso aqui é inconstitucional, isso aqui os governos dos estados se sentirão pressionados, então a gente não pode tratar disso na Lei Orgânica Nacional. Então, é por isso que o governo tem essas estratégias de adiamentos constantes. Em Brasília, Roberto, cada vez mais tem ficado mais caro para os nossos colegas, mas eu estarei lá, dia 28, do Amazonas eu vou direto para Brasília, para a gente defender os interesses da sociedade brasileira e também dos trabalhadores policiais civis do Brasil. Conversando aqui no Jornalismo que Informa com Adriano Bandeira, ele preside a Confederação Nacional de Trabalhadores Policiais Civis, a Cobrapol, conversando aqui sobre o veto presidencial e na tratativa a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. O ato que vai acontecer no dia 28, essa concentração deve acontecer na Praça dos Três Poderes, especificamente na Câmara dos Deputados, como confederação, a organização, a logística para chamar a atenção dos nossos parlamentares. Adriano. Isso, nós convocamos para o anexo 2, né, na entrada do anexo 2 da Câmara Federal. Quem frequenta Brasília conhece muito bem. Lá nós adentramos ali naquela área verde, ali próximo às comissões. Nós vamos também ter faixas, nós vamos pedir apoio aos parlamentares. Roberto, não tem nenhum parlamentar do Brasil que não conheça a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Pode não ter a compreensão e a sensibilidade de que o Brasil precisa ter uma polícia civil mais autônoma, uma polícia civil investigativa que dê verdadeiros resultados para a sociedade, que possa não compreender que a valorização passa pelo reconhecimento e o trabalho digno dos trabalhadores policiais, mas não pode dizer que não recebeu a visita da Cobrapol, da ADEPOL, até porque nós aprovamos essa lei no ano passado por unanimidade. Foi uma das maiores festas da Polícia Civil dentro do Congresso Nacional. Mas, lamentavelmente, o governo dos trabalhadores
acaba por vetar artigos necessários e artigos que dialogam diretamente com o trabalhador. E eu vou dar 2 exemplos para o seu ouvinte aqui entender a dimensão do trabalho e desse sentimento de frustração que passa o policial civil do Brasil. Adriano, os artigos, apenas o time e daqui a pouco os 2 pontos serão colocados à nossa audiência. O senhor chama a atenção para a questão com relação a um governo dos trabalhadores. Qual a informação e nesse processo de negociação, onde foi acionado, inclusive, por um ministro de Estado e palaciano na tentativa ou na tratativa da solução da problemática? O que o governo justifica para esses 33 vetos? Alberto, desde o início, o governo federal vem fundamentando, não só nas justificativas dos vetos, mas nas tratativas políticas, que existem diversos governadores que têm trabalhado para demonstrar, junto ao governo federal, a inconstitucionalidade de determinados artigos e também que não cabe ao governo federal determinar que determinados direitos sejam implementados pelos estados, ou seja, fere o pacto federativo. E o governo, em parte, deposita razão. O governo federal, a própria Constituição, diz que o governo federal cabe à União regulamentar direitos, garantias e normas gerais de funcionamento das polícias civis. É justamente isso que a Lei Orgânica Nacional fez. Vou dar um exemplo. Liberdade sindical, que foi um dos itens caros que a gente lamentou muito. O governo que defende sindicato, que defende trabalhador, vetar a liberdade sindical. Veja, se o governo federal estabelece uma lei orgânica nacional que nós temos direito à liberdade sindical, inclusive com afastamento legal das lideranças, cabe o Estado regulamentar como será essa liberação dos policiais, dos trabalhadores que estarão à disposição da luta sindical. Ou seja, o efeito dessa norma, ela existe, mas não é imediata. Perfeito. Mas o governo entende muito bem quando ele vem para prejudicar. Nós enfrentamos uma reforma previdenciária. Assim que foi aprovada a reforma previdenciária em Brasília, que é a emenda constitucional 103, rapidamente todos os estados fizeram suas reformas previdenciárias para adequar a lei local à lei nacional. Então, não cabe essa desculpa, esse tergiversar sobre esse tema. É o governo federal mostrando à sociedade que não tem prioridade na segurança pública quando o assunto é o trabalhador policial. Isso também está muito claro. Perfeito. Vetar direitos sociais, vetar liberdade sindical, retirar a possibilidade do policial ir para a sua aposentadoria, com o direito de levar o seu salário integral, ou seja, o seu último salário, né, depois de 30 anos, não me parece razoável para um governo que defende o trabalhador. Então, dentre todos os pontos, eu posso dizer a vocês que esses são os pontos que a gente entende ser mais caro para a Cobrapol. Mas outros temas também foram tirados para, se você me permite, tem um ponto que para a gente preocupa muito: a saúde mental dos policiais. Nós conseguimos retornar ontem a possibilidade do Estado regulamentar o auxílio saúde. No entanto, nós tratamos da Lei Orgânica Nacional de clínicas para tratamento do policial que passa por problemas mentais, problemas que afligem a sociedade como um todo. E este ponto nós vamos trabalhar também para derrubar. Não é possível que o governo não tenha sensibilidade e perceber que o policial, sem o tratamento adequado de saúde, o tratamento adequado das questões psicológicas, isso não aflige diretamente a sociedade. Inclusive, Roberto,
aqui em Sergipe, não tem só o presidente da Confederação Brasileira, que acaba destacando o Estado lá em Brasília, mas Sergipe também está sendo protagonista em um projeto que trata diretamente as melhores clínicas do Estado, relacionadas à nutrição, psicologia, psiquiatria, fora do ambiente policial. Isso tem demonstrado realmente uma preocupação do governo do Estado de Sergipe com a saúde mental do Brasil. Mas como eu defendo o país como um todo, eu preciso pensar em estados que não implementaram programas tão importantes como deve ser implantado aqui em Sergipe. Perfeito, Adriano Bandeira, agradeço muito pela disponibilidade, agradecendo a colega Priscila não digo assessoria, mas assessorando a nossa comunicação. Desejo boa sorte nessa empreitada e até a próxima. Volte sempre aqui na Liberdade Sergipe. Forte abraço, quero agradecer a oportunidade da Liberdade, agradecer a oportunidade de você, ao falar de colocar à disposição. No próximo dia 6 de junho, nós vamos ter um congresso nacional da Cobrapol, que ocorrerá no auditório Nereu Ramos, dentro da Câmara Federal, entre os dias 3 e 5, onde teremos a oportunidade de dialogar com ministros, com a abertura do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesse congresso. Tá? Então, Raimundo Moraes, então, no próximo dia 6 também eu quero comunicar aqui no seu programa, Raimundo, que nós vamos fazer o afastamento em razão da legislação eleitoral. Então, dia 6 a gente se afasta das atividades da Cobrapol, depois do nosso congresso, e vem se dedicar um pouco mais a Aracaju para se colocar à disposição dos aracajuanos para o pleito eleitoral. Então, quero dizer e comunicar isso aqui oficialmente aqui no seu programa e estarei sempre à disposição. Um forte abraço, irmão. Agradeço, sucesso também na empreitada eleitoral. Conversamos certamente ao longo dos próximos meses, quando rodada de entrevistas com pré-candidatos ao cargo de vereador. Forte abraço, até a próxima.